Enfim, compramos uma casa. Moramos ali um longo tempo, até que conseguimos comprar uma casinha pequena e mudamos para lá. Composta por pequenos 3 cômodos, era difícil se ajeitar. Não cabia as nossas coisas, tivemos que improvisar. Pedimos favor aos vizinhos, deixando um pouco por lá, até que arrumamos um jeito de trazer para o nosso lar. A surpresa. Em uma tarde de sol, chegou ali, no meu lugar, um senhor muito educado e veio a se apresentar. Eu disse: entre, senhor, e venha logo se sentar. Ele, sem demora, entrou e sentou-se em um banquinho. Perguntou pelos meus pais. Eu disse que iam demorar um pouquinho. Ele saiu me dizendo: eu volto aqui à tardinha. Antes me fez umas perguntas e eu respondi-lhe com prontidão. Era notável o seu semblante durante a interrogação e foram a forma que demonstrou tamanha admiração. As perguntas que ele me fazia eram de conhecimentos gerais, português e matemática, também de estudos sociais, ciências e educação moral e cívica, tudo isso e muito mais. À noite ele voltou, como havíamos combinado, e meu pai já estava em casa e o recebeu animado, mas teve uma grande surpresa com aquele recém-chegado. O homem a quem me refiro era um velho conhecido. O meu pai, junto com ele, já havia convivido. Ele já estava casado e família construído. Chamava-se Antônio Holanda e estava ali trabalhando, no povoado Santa Clara. Estava recenseando. Lembro-me bem do período. Estávamos no meio do ano. Meu pai ofereceu-lhe um café e começaram a conversar. Eu ficava só escutando, os dois ali a prosear. Ele disse: esta menina precisa sair para estudar. Meu pai falou para ele: o que não me falta é vontade de levar a minha filha para estudar na cidade, mas me falta condição e também oportunidade. Ele disse para meu pai: isso não pode ser verdade. Vejo que a menina tem muita força de vontade. Se deixar, levo comigo para estudar na cidade. Ficou assim combinado que eu iria para lá, para a cidade de Codó, e voltar a estudar. Na casa daquela família era onde eu iria morar. Meu pai ficou animado, minha mãe ficou preocupada. Eu fiquei muito ansiosa, com uma alegria danada. Isso me varreu o sono até alta madrugada. A minha ida para a cidade. Passaram-se alguns dias, eu saí da minha casa. O meu pai acompanhou-me até a outra morada. Não deixo de admitir que fiquei um tanto assustada. Era o 8º mês do ano. Tive que me retirar. Eu tinha 17 anos e deixei tudo para lá. Casa, amigos, família, em busca de estudar. Eu saí da minha casa com uma malinha na mão, umas poucas peças de roupa, era o que me dispunha então. Aquela cena foi triste, foi de cortar coração. Foi um momento de tristeza, não gosto nem de lembrar. No momento da despedida, todos se punham a chorar. As lágrimas banharam meu rosto. Foi difícil suportar. Os meus irmãos reunidos, todos ali me olhando, do mais velho ao mais novo. Fui cada um abraçando, com minha mala na mão e muitas lágrimas derramando. A minha mãe abraçou-me e me disse ali chorando: vai, minha filha querida, que eu ficarei rezando. Abraçamo-nos e eu parti, com o coração sangrando. Era no mês de agosto, ano 1976.
Numa tarde de sexta-feira, o dia era 16. Saímos após o almoço, chegamos após as 6. Era a primeira vez que eu deixava minha família. Era a primeira vez que eu deixava minha família para morar com estranhos que eu sequer conhecia. Se as coisas iam dar certo, ninguém tinha garantia. Eu não era mais uma menina, era uma adolescente. Fui em busca dos meus objetivos na casa daquela gente. Não sabia como iria ser daquela hora para frente. Era tudo diferente naquele outro lugar, longe da minha família. Foi difícil me acostumar, mas minha força de vontade foi o que me fez suportar. Falei para a dona da casa: não é preciso me pagar pelos trabalhos domésticos que devo aqui praticar. Quero apenas que me garanta o direito de estudar. Esse foi o combinado entre mim e a senhora, e já fui descendo a mala. Lembro-me bem daquela hora. E o meu pai se despediu, deixou-me e foi embora. Eu olhei para aquela casa e, sem pensar em amolação, falei logo que eu queria cuidar da obrigação e partir para a labuta com muita disposição. Preocupava-me com tudo, da sala até a cozinha. Lavar, passar, cozinhar, tudo era tarefa minha. Ainda cuidar de uma criança, e eu fazia tudo sozinha. Trabalhava sem salário, só para ganhar moradia. Continuar os meus estudos era tudo o que eu queria. Não desistirei jamais, era sempre o que eu dizia. Na casa havia um só quarto, que era o casal que usava. Eu dormia na sala, numa rede que eu armava. Eu era a última a deitar e a primeira que levantava. A primeira decepção, o primeiro assédio sexual. Como todos os princípios são flores, ali não foi diferente. Tudo ia muito bem na casa daquela gente. A cada dia que passava, sentia-me mais contente. Mas isso foi por pouco tempo. Logo começou a sofrer. Era tanta humilhação. Foi grande o meu padecer. Às vezes era controlado um bocado para comer. Isso até eu suportei, sem nada de alarmar. Mas aconteceu uma coisa horrível que não deu para suportar. O assédio sexual que sofri naquele lugar. O próprio dono da casa, que outra hora era bonzinho, tratava-me muito bem, com muito cuidado e carinho. Era um verdadeiro lobo, vestido de cordeirinho. Fazendo-se de bom moço, vivia a me elogiar, mas era só uma farsa o que estava a demonstrar. Agia daquela forma para nele eu confiar. Mas as máscaras sempre caem, e com ele não foi diferente. Uma noite eu cheguei da escola, alegre, muito contente. Ele estava embriagado e me abordou de repente. Ele tentou me agarrar, mas eu fui muito ligeira. Desvencilhei-me dos seus braços e saí de qualquer maneira. Ele, muito irritado, ficou ali dizendo asneira. Eu fiquei muito assustada. Corri para a rua chorando. No que estava acontecendo, eu não estava acreditando. Sentei-me no meio-fio e ali fiquei chorando. Era a dona da casa, a pessoa a quem eu esperava. Ela era professora e muito se dedicava. A disciplina de história era a que lecionava. Quando ela me viu ali, já foi logo perguntando o que tinha acontecido e por que eu estava chorando. Ela mesma concluiu: eu não estou acreditando. Quando entramos em casa, ela começou a chorar e disse: você é um crápula, é difícil acreditar. Eu pensei que esta menina você ia respeitar. Eu logo disse para ela: aqui eu não fico mais. Gosto muito da senhora, mas aceitar isso, jamais. Não sei onde vou morar, mas eu vou
correr atrás. No outro dia, bem cedo, eu saí a procurar uma casa de família onde eu pudesse morar. A grande preocupação era parar de estudar. Uma amiga arrumou-me uma nova moradia. Eu estudava de noite e trabalhava de dia. Cuidava de um casarão que a família pertencia. Lá me senti respeitada, com sossego garantido. Não mais dormia na sala, correndo tanto perigo. Dormia em uma cama macia, pois ali se preocuparam comigo. Todos ali me entendiam. Sentia-me um alguém. Era muito diferente. Tratavam-me muito bem, de forma acolhedora, e me protegiam também. Mas fiquei por pouco tempo. Ali não pude mais ficar. A família foi embora. Tive viver em outro lugar. Transferidos do emprego, tiveram que viajar. Todo mundo por ali queria-me como empregada. Portanto, não foi difícil eu arrumar outra morada, onde também fui feliz durante a minha estada. Eu vivi naquela casa com grande felicidade, porém só até o fim do ano. Saí com muita saudade. Dessa vez foram os meus pais que mudaram de cidade. Durante o curso primário, eu morei com 3 famílias e agradeço às 3 patroas, Lourdes, Terezinha e Maria. Cada um ajudou-me conforme o que podia. Chegado o final do ano, parti para outro lugar. Tive que seguir meus pais, pois não me deixaram ficar. Concluí o curso primário e tinha que continuar. Isso era só o começo de uma longa caminhada. Eu queria continuar andando pela estrada, prosseguir com meus estudos e concluir minha jornada. E dos meus irmãos queridos que ficaram para trás. Fiquei por 2 anos sozinha, morando aqui e acolá. Quando não dava certo ali, procurava outro lugar, até que chegou o dia de eu me estabilizar. Criei coragem e disse: dessa forma eu não fico mais, não. Resolvi fretar um carro e, com determinação, busquei a minha família no estado do Maranhão. Vendemos a nossa casa de lá e compramos outra aqui, na rua João Luiz Carvalho Pereira, no setor Itamaraty. Isso faz mais de 3 décadas e ainda moramos ali. A migração acabou. Ao nosso Senhor gratidão, trouxe primeiro os meus pais, depois vieram os meus irmãos. Todos vieram para o Pará, deixando o estado do Maranhão. A minha luta continuou, mas ao lado da minha gente, ao lado da minha família, sentia-me muito contente. Um ajudando o outro, tudo fica diferente. Os meus estudos. Quando me entendi por gente, queria logo estudar, mas escola não havia ali naquele lugar. A vontade era tão grande que eu me punha a chorar. Final dos anos 60, eu ainda não sabia ler. Já completara 10 anos e almejava o saber. Falava sempre para meus pais que eu queria aprender. Queria escrever meu nome, era sempre o que eu falava. Meus olhos buscavam letras, mas não conseguia juntá-las. Porém, nunca desistia daquilo que eu almejava. As latas de leite ninho, as que o meu pai comprava, eu ficava com elas na mão e com aquilo me deleitava, olhando todas as letras, cada vez mais me apaixonava. Sempre tentando sozinha, mas não desistia não. Meus pais não sabiam ler, muito menos meus irmãos. Na época era muito difícil o direito à educação. Os vizinhos admiravam, vendo aquela minha ação, com os olhos fitados nas letras, que não estavam em livros, não. Uma lata de leite ninho era o que eu tinha nas mãos. E foi assim que aprendi a desvendar os sinais, a conhecer cada letra. Primeiro foram as vogais,
Depois foram as consoantes, que não esqueci jamais. Todo mundo vendo aquilo dizia para os meus pais: essa menina não deve ficar sem estudar jamais. Ela é inteligente e não deve andar para trás. Meus pais nada podiam fazer, mas com os vizinhos concordavam. Trabalhavam na lavoura, em casa todos ajudavam. Assim era a nossa luta, e eu também labutava. Papai ia para o roçado, junto com os meus irmãos. Eu ia também trabalhar, junto com a minha mãe. Essa era a nossa rotina, para tentar ganhar o pão. Morávamos em um povoado que se chamava Lagoa. Era bom para se trabalhar, ninguém lá ficava à toa. Nossa grande vizinhança era tudo gente boa. Um certo dia chegou ali, naquele povoado, um senhor muito humilde, mas muito determinado. Disse que em outro lugar já havia lecionado. Os vizinhos ficaram contentes e juntaram a criançada, levaram à sua casa para começar a jornada. Sentados em uma esteira, todos liam a tabuada. Como o professor agia, agradava todo mundo. Os alunos não davam trégua. Ele não descansava um segundo. E seu nome era singelo. Ele se chamava Raimundo. Ia muito cedo para a roça, chegava no final da tarde. Reunia a meninada daquela comunidade e começava a tarefa com muita força de vontade. Ele tinha somente o curso primário, mas queria contribuir, repassando o que aprendeu, as lições a repetir, incentivava cada um e não queria desistir. Eu não fui matriculada, porque tinha que trabalhar. Ia para a quebra do coco, a minha mãe ajudar. Saía de casa bem cedinho, sem ter hora para voltar. Quando surgia uma oportunidade, eu ia e ficava lá fora escutando. Era a carta de ABC que eles estavam estudando. Eu ouvia com atenção o que o professor estava explicando. Eu ficava um pouco distante, pois não devia entrar. Não havia feito matrícula, mas queria observar as lições que eram passadas para depois me aprimorar. Era tudo muito simples, mas para mim era normal. Desse jeito, eu ia aprendendo de forma bem natural. É uma cena que até hoje do meu pensamento não sai. Passaram-se vários meses e eu ali toda contente. Estava me desenvolvendo, achava-me inteligente, mas a escolinha acabou para o desgosto da gente. O tempo foi passando e eu nada de estudar. Ficava só na vontade, mas tinha que trabalhar para ajudar a família e não ver o pão faltar. A primeira escrita. Antes, porém, de tudo isso, eu passei por um momento que preciso dividir com o meu leitor atento. Foi quando escrevi as vogais de uma forma diferente. A minha primeira escrita não foi feita em papel. Também não usei um lápis, muito menos um pincel. A ferramenta que usei tampouco caiu do céu. Lembro-me daquele dia. Eu estava na roça trabalhando. O sol estava muito quente. Estava o meu corpo queimando. Eu sentei-me em uma sombra e ali fiquei rabiscando. O talinho da palha de babaçu, de lápis, ele me serviu. A minha perna ressecada foi o papel que ele viu. Eu mostrei para meu pai e ele alegre sorriu. Isso mesmo, usei a minha perna para escrever as vogais. Eu senti-me tão feliz que não esqueço jamais. Aquele momento único do meu pensamento não sai. Eu escrevi as 5 letras e a ele mostrei contente. Ele ficou admirado e me disse prontamente: eu não tenho a menor dúvida, minha filha é inteligente. Estas palavras me fizeram sentir um valor fundamental. O incentivo a uma criança é importante demais. Nunca se deve dizer a um filho que ele não é capaz. Minha mãe também se orgulhava
de tudo o que eu fazia. Elogiava o meu esforço e ela sempre dizia: "Você vai estudar, minha filha, e vai ser professora um dia." Estas palavras benditas foram incentivadoras. Os anjos disseram amém à minha mãe protetora. Eu consegui estudar e tornei-me professora. Fui matriculada em uma escola sem nome, época da palmatória. Em um povoado vizinho, uma escolinha surgiu. Onde me matriculei era no mês de abril. Com aquela professora, o estudo evoluiu. Morávamos no povoado Lagoa e a escolinha ficava em outro lugar. Subindo e descendo ladeiras, a gente chegava até lá, caminhando mais de 5 quilômetros para conseguir estudar. A escola não tinha nome, era tudo improvisado. Em uma sala de chão batido, os bancos eram fincados. As crianças se ajeitavam conforme era determinado. Ainda guardo na lembrança tudo o que se passava. Muitos quilômetros a pé, todo dia a gente andava, mas íamos todos contentes, sabendo o que se buscava. Chegando lá, me deparei com algo de admirar. Poucos alunos conseguiam alguma letra decifrar. A professora pediu-me para eu a ajudar. Eu prontamente falei: "Ajudo-lhe, sim, senhora." E comecei a ajudá-la, logo, logo, sem demora, ensinando os coleguinhas a partir daquela hora. Aprendia-se soletrando na carta de ABC, início dos anos 70, e vale a pena dizer, havia uma palmatória, o sistema era de doer. De posse da palmatória, fazia-se o argumento. O aluno tinha que provar todo o seu conhecimento. Aquele que não soubesse, passava pelo tormento. O argumento acontecia naquela hora primeira. Os alunos posicionados faziam uma grande fileira e ali começava o castigo, sempre da mesma maneira. O castigo era dado nas mãos, com aquela ferramenta. Ouvia-se muito choro, tamanha era a tormenta, porque provocava dor, e assim quem é que aguenta? Eu quase nunca apanhava, pois sempre sabia o dever. E quando alguém não sabia, eu tinha que lhe bater. Mas como eu tinha dó do outro, eu é que ia sofrer. Um sistema educacional que adota a violência, oprimindo o indivíduo, tem a santa paciência. Tinha aluno que chorava, pedindo a Deus clemência. Outros tipos de castigo na época também havia. Bater, ficar de joelhos, tudo isso a professora fazia. Dar reguadas, puxar as orelhas, na escola se permitia. Em 1970, insurgiu-se contra o uso da palmatória. Só quem já passou por isso vai ter sempre na memória um sistema educacional que faz parte da história. Ainda durou algum tempo, aquele maldito sistema. Castigava-se nas escolas, até criança pequena. Mas, enfim, foi abolido. Isso fez valer a pena. Voltando a falar da escola, que a todos animou, vamos ver o que se deu. Será que, de fato, vingou? Veja o que aconteceu. Foi mais uma que acabou. Era Dalva Villanova, como a professora se chamava. Uma moça muito bonita, que a todos encantava, mas era comprometida, o que a todos preocupava. Era noiva de um rapaz que morava em outro lugar, e casando-se com ele, teria que se mudar, deixando aquele local e a escola iria acabar. E foi o que aconteceu. De fato, ela se casou, foi embora para bem longe, viver com aquele senhor. Mais uma vez, sem escola, o meu sonho desmoronou. Apesar do pouco tempo que com ela eu estudei, tive um grande aprendizado e depois me dediquei. Com as leituras do mundo, assim eu continuei. Para o meu grande desgosto, novamente fiquei sem estudar. A cena se repetia, tendo que ir trabalhar.
Ia para a quebra do coco para assim me sustentar. A falta de um pedaço de pão. O fato de os meus pais não terem um pedaço de chão fazia com que acontecesse uma constante migração. Não tendo moradia fixa, logo vinha a ribação. Foram tantos os lugares que se arrumou moradia, onde se pensava ser bom, para lá logo se ia, mas quando não dava certo, dali logo se saía. E eu sempre com muita fé em um dia conseguir alcançar meu objetivo e me ver evoluir, continuar com meus estudos, não pensava em desistir. O meu objetivo era singelo. Eu queria apenas estudar. Para isso não medi esforços, lutei para conquistar. Pensando no meu futuro, corri atrás, fui buscar. Do povoado Lagoa, fomos para o Canto do Buriti. Lá voltei a estudar, mas logo saímos dali. Ficamos apenas 6 meses, tivemos que nos despedir. Fomos para um lugar chamado de Bamburral. Lá também não tinha escola, continuou tudo igual. Eu já tinha 12 anos, isso me fazia muito mal. Passando ali algum tempo, surgiu no povoado vizinho uma escola atendendo em 2 turnos, mas era longo o caminho. Povoado São João, era esse o destino. Matriculei-me naquela escola, no turno matutino. Não era somente eu, mas também vários meninos. Íamos todos animados, percorrendo aquele caminho. Dona Chica, professora, com quem íamos estudar, assim era conhecida, a professora do lugar. Muito sabida e educada, a todos queria agradar. Ela não morava ali, veio de outro lugar. Como não se adaptou, deixou de lecionar e ficou bem pouco tempo, logo teve que se mudar. Depois daí eu fiquei muito tempo sem estudar. Fizemos mais 2 mudanças, mas escola não havia por lá. E como não tinha outro jeito, o jeito era trabalhar. Além dessas 2 mudanças, fomos para outro lugar, povoado Santa Clara, muito bom para se morar, ótimo para se viver e também para trabalhar. Santa Clara era o local onde eu morava com meus pais. Meado dos anos 70, eu não me esqueço jamais. Deixei ali minha família e dos meus sonhos fui atrás. Meus pais eram muito pobres, escola não podiam me dar. Então, para conseguir, tive que me retirar. Deixar a minha família e ir para outro lugar.